meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Prazer, eu me chamo Laila, sou a dona desse canal e hoje eu vim abordar um assunto aí que as crocheteiras amam, que é sobre agulhas, então bora lá. E principalmente, gente, vamos falar aí da agulha, que é uma das queridinhas aí das crocheteiras, que é a famosa Tulip Red. Essa Tulip Red aqui, gente, ela não é uma agulha barata, tá? Ela é uma agulha, se considerada cara, eu considero uma agulha cara, né? Um valor alto aí pra uma agulha, mas aí tem a questão, vale a pena ou não vale? E isso varia muito de pessoa para pessoa, de crocheteira para crocheteira, depende muito do seu ponto, depende da forma também que você segura no crochê, que isso também influencia na agulha que você prefere ou não. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o que eu acho dessa agulha. Gente, de começo, eu vou mostrar pra vocês a agulha que eu utilizava. Eu utilizava, de começo, essa agulha aqui, que é a agulha de ferrinho. Essa aqui, na verdade, é a 4mm, eu utilizava 3,5, só que eu acabei perdendo, gente. Tinha duas 3,5 dessa de ferrinho, eu perdi uma e outra eu dei pra minha irmã, foi alguma coisa assim. Mas, a princípio, eu utilizava essa agulha aqui de ferrinho, tá? E, gente, no começo, me adaptei bem a essa agulha, eu crochetava... Eu comecei a crochetar fazendo alguns porta-copos, gente, fui fazendo coisas bem pequenas, fui treinando mesmo os meus pontos e, a princípio, eu me acostumei porque era a primeira agulha que eu tinha utilizado, então eu não tinha experiência de outras agulhas, né? E eu gostava, não via necessidade de fazer uma troca nem nada, mas depois, gente, eu percebi que eu tinha um jeito de segurar a agulha. Então, tem pessoas que seguram como lápis, tem gente que segura assim, né? Assim, ó. Eu já tentei segurar essa forma, gente, eu não consigo. Assim, tem várias formas de segurar. Tem assim, que é o jeito que eu seguro. Eu seguro dessa forma aqui pra fazer meu crochê, e a forma que eu achei mais confortável pra mim. E é o jeito que eu consegui mesmo começar a crochetar. Porém, eu senti que quando eu segurava assim, essa parte aqui começava a doer no meu dedo. Aqui, tá vendo? Quando eu crochetava por muito tempo, depois fui pegando mais costume de crochetar, fui crochetando por mais tempo e tudo mais, eu percebi que começou a doer o meu dedo bem aqui, ó, meu dedo mindinho, e sempre inchava, gente, meu dedo mindinho sempre inchava. E eu falei assim, não, eu vou pesquisar algumas outras agulhas, fui vendo alguns vídeos e tudo mais, e fui me aprofundando, né, nesse mundo aí, porque pra mim até então só existia essa aqui. E aí, depois de pesquisar, eu olhei também uns armarinhos, eu vi essa agulha aqui de cabo emborrachado, que alguns meninos indicaram por ser mais confortável pra segurar, né, porque ela é bem lisinha assim, é confortável, gente, essa agulha é muito confortável mesmo. Essa daqui é a Soft, é da Círculo, tá? Essa aqui é a 3,5 mm e essa aqui é a 4mm. A princípio eu comprei primeiro essa, 3mm, foi a primeira que eu comprei. E, gente, maravilhosa, não tenho o que dizer dessa agulha, eu gosto muito dela. Eu crochetei por muito, muito tempo só com essa agulha aqui. Tem também de outras marcas, né, sem ser da Círculo, que é aquelas que são um pouco mais baratas do que essa daqui, né? Elas custam em média uns 4 e pouquinho, 5 reais, eu acho que é mais ou menos isso, gente. É de 4 a 7 reais, eu sei que o valor dessas outras é mais ou menos isso. Eu já comprei uma vez, só que, gente, eu não gostei muito, porque o cabinho, esse cabinho emborrachado aqui, saía direto. Uma vez que eu tava crochetando, saía, eu tinha que colar. Não gostei, não foi uma experiência boa, eu joguei fora essas agulhas, porque toda vez que ela sai no cabinho, não gostei. Eu acho que eu comprei antes de comprar essa, se eu não me engano. Foi antes de comprar essa, não gostei. E aí depois que veio essa. Então, se eu fosse indicar pra vocês uma de comércio de cabinho emborrachado, Soft da Círculo, tá? Porque essas outras que são um pouco mais baratas, acaba saindo mais caro porque você vai perder a agulha fácil. E assim, a diferença de preço não é grande. Aquela, se for uns 5 e pouco, vamos dizer, eu não lembro muito bem o preço, assim. E essa daqui, por volta de 15 reais, 10 reais a mais você compra uma muito melhor, que vai durar muito mais. Então, essa agulha aqui é maravilhosa. Depois que eu comecei a crochetar com ela, eu larguei aquela de ferrinho, porque machucava o meu dedo, né? E comecei a crochetar com ela, gente, ela é perfeita, perfeita. Eu gosto muito dela. Não utilizo tanto assim hoje, alguns trabalhos eu ainda utilizo sim, mas não tô utilizando muito ela. E ao longo do tempo a gente vai crochetando, descobrindo o nosso ponto, vendo se ele é menor, se ele é um pouco maior, se ele é folgado, se ele é mais apertado. E o meu ponto, ele era muito apertadinho, gente, ele era muito pequeno. E as peças, eu tinha que fazer várias carreiras para as peças crescerem. Por exemplo, eram muitas carreiras mesmo. Se um tapete eu tinha que fazer 8, meu ponto tinha que fazer umas 12 carreiras. Era muito petitico o meu ponto, muito petitico. E aí, eu pesquisando também vi que algumas meninas utilizavam uma agulha 4 pro fio 6. E isso, gente, foi um boom na minha cabeça, né? E depois que eu assisti alguns vídeos... Gente, por isso que eu falo, o YouTube, ele é uma escola aqui, pra tudo, né? Então, pra área do crochê me ajudou muito. Eu aprendi tudo que eu sei com crochê, eu aprendi aqui no YouTube. Então, eu vi algumas meninas utilizando, né, agulha 4 pro fio 6. E eu falei assim, não, tenho que testar. E aí eu comprei a agulha 4, já comprei direto da Soft.
a da Circular, né, a Soft. E, gente, depois eu comecei a crochetar só com ela. No começo eu estranhei muito, porque a pegada é diferente, né? A ponta é bem diferente, ó. Vou mostrar pra vocês, dá 3,5. Aqui, ó. Dá 3,5 pra 4. Tá vendo que a 4, que é essa roxinha, ela é bem mais grossinha? Então eu senti bastante diferença no começo pra crochetar com ela. Eu estranhei um pouco, falei, meu Deus, será que eu vou me adaptar? E depois de uma semana, gente, eu já tava bem adaptada com ela, não queria mais voltar pra 3,5, então eu fiquei só com a 4mm por um bom tempo. Por bastante tempo mesmo, gente, eu fiquei crochetando apenas com 4mm. E como a gente vai crochetando com a agulha maior, o nosso ponto tende a crescer. Então, o meu ponto começou a crescer muito. Começou a crescer muito e aí começou a ficar enormes as peças, assim. Uma passadeira que era pra ficar com 1,20 m, ficava com 1,40 m. A gente começou a crescer demais o meu ponto, tipo 1,30 m, 1,30 m. Chegava, assim, a ficar enorme. Então, comecei a soltar muito os meus pontos, muito, muito. E aí eu falei, não, agora eu tenho que voltar pra poder diminuir um pouco, porque depende. Se eu quisesse deixar o meu ponto um pouco mais largo, um pouco maior, tudo bem também. Isso é questão também de preferência, gente. Mas eu queria o meu ponto um pouco menor do que o que tava. No começo, ele começou a ficar bem certinho, sabe? Ficou maior, tava ficando do jeito que eu gostava. Mas depois ele começou a ficar muito, muito grande e muito largo. E na minha preferência, eu não gosto. Cada um faz o crochê de uma forma, né? Por isso que cada crochê é um crochê, gente. Então, cada artesã aí tem seu jeitinho de fazer, cada um tem a sua preferência. Então, eu queria que ficasse um pouco menor os meus pontos ainda, só que não do jeito que era antes. Eu falei assim, então, como eu já tô com a mão mais leve, já acostumei a fazer aí com um ponto um pouco maior, então eu vou diminuir novamente. Mas aí vem a questão, gente, que depois que a gente entra nesse mundo de agulhas, a gente quer pesquisar vários tipos, né? E depois eu achei a Tulip Red. Mas a Tulip, gente, eu não comprei. Eu ganhei, tá? Eu ganhei de presente aí do meu namorado. E assim, eu sempre tive vontade de usar 3,75. Porque nessas agulhas aqui, que são mais convencionais, não tem 3,75, não tem 2,75, 3,25, por exemplo, não tem. Só tem do 3,5 até 4, até 4,5, 5, 5,5. Então, esses meio termos aí, no meio do 3 e do 3,5, do 3,5 até o 4, não tem. E já essas outras agulhas tem. Nessa aqui, Tulip, tem a Clover também. Mas a Clover, gente, eu não cheguei a usar. Nem me arrisquei a comprar por conta do cabinho dela, que parece aqueles cabos de bambu. E pela forma que eu seguro, eu sei que eu não vou me adaptar. Eu já me conheço. Eu conheço a minha forma de crochetar e já olhando assim, não foi uma agulha que me chamou a atenção para poder comprar pela forma que eu seguro o crochê, que eu seguro a agulha, que eu faço o crochê. Então, não foi uma agulha que eu comprei. Claro que eu tenho vontade de testar, mas se eu fosse testar, eu testaria a Clover de cabo emborrachado, não a Clover que parece um... Não sei qual material que é, mas ela parece um plástico no cabo dela, né? Eu acho que vai doer a minha mão por conta do cabinho dela, mas todo mundo fala muito bem, tem gente que ama, tem gente que super se adaptou com essa agulha. Então, vale a pena testar também. Ela é um pouco mais barata do que a Tulip também, né? Ela é mais barata. Mas tudo é teste, gente. Tudo é você pesquisar também, pesquisar pessoas que seguram da mesma forma que você, que você se identifica com o crochê dela, com o jeito de segurar. É tudo estudo, gente. Tudo pesquisa e teste, né? Mas enfim, eu falei pro meu namorado que eu queria muito a 3,75, eu comentei um dia assim com ele. E, gente, nessa época eu tava também começando a trabalhar com fio 8. Até então, depois de 2 anos, eu acho, fazendo crochê, eu nunca tinha trabalhado com fio 8. E eu tinha uma curiosidade, né? Pra ver se meu ponto ia crescer, se não ia. E eu comprei um fio 8 pra testar, gostei muito. Mas depois de um tempo começou a doer minha mão. Então, logo eu larguei essa ideia de mão, eu tava com muita vontade também de ter os dois, assim, no meu ateliê. Eu tenho alguns fio 8, mas eu uso mais, por exemplo, pra base de tapetes. Eu gosto muito pra utilizar dessa forma. Mas pra fazer um tapete inteiro, a gente, com fio 8. Só se for tapete de sala, tapete redondo, tapete pra quarto, aí sim. Mas pra fazer tapetes, passadeiras, trilhos, essas coisas, pra mim não dá certo. Porque começa a doer muito, que acho que muita gente que trabalha com o fio 6, quando vai pro fio 8, sente isso também, né? Mas eu testei, gostei de começo, mas depois começou a me dar muita dor. Só que, gente, o caimento na peça também fica maravilhoso. Enfim, já tô botando outros assuntos aqui, né? Mas então, foi na época que eu tava utilizando o fio 8. E eu falei assim, nossa, eu já falei assim, eu queria a 3,75 e a 4, né? Porque a 3,75 eu ia utilizar pro fio 6. Isso, a 3,75 eu ia utilizar pro fio 6, porque aí eu acho que ia ficar legal o meu ponto. Porque eu tava com medo de voltar pra 3,5 e meu ponto voltar a ficar pequeno novamente, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei assim, eu queria 3,75 porque é uma numeração de agulha que eu não tenho, é uma numeração que eu já queria ter também antes. E a 4 eu usaria pro fio 8, mas era uma época que eu tava muito empolgada com o fio 8, gente.
Aí eu falei isso pra ele, mas eu só falei, gente, que uma hora eu ia comprar, não tudo de uma vez, eu ia comprar a primeira 3,75, né, que era que eu gostava muito, e se eu gostasse eu ia comprar a 4, depois pra poder trabalhar com o fio 8. Aí, gente, passou, teve um dia que chegou aqui uma caixinha do São José Armarinhos, e na hora que chegou a caixinha eu falei, eu não acredito que ele fez isso. Eu mandei mensagem, eu falei, não acredito que você comprou, não sei o que. Ele, era pra eu ter te falado pra não abrir. Eu falei, como é que eu não vou abrir se veio a caixinha? Porque já vem a logo do José, do armário, é Armarinho São José, gente. Eu falei, São José Armarinhos, Armarinho São José. Já vem a logo, ninguém vai comprar de lá. Eu só chegou aqui na minha residência e eu vou achar que não é pra mim. Aí ele falou assim, não, então pode abrir. Eu abri e ele me deu, gente, as 2 agulhas que eu queria, que foi a 3,75 e a 4 milímetros, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. E primeiro eu fiz o teste, né, com a 3,75, que era a que eu tava mais ansiosa. Gente, na hora que chegou, eu já tava com um crochêzinho ali em cima, né? Então eu já comecei a testar. De começo, eu não vou dizer que eu amei, assim, de começo. Eu estranhei um pouco, porque quando a gente se adapta a alguma coisa, gente, quando você pega uma coisa nova, assim, é diferente, né? A gente estranha um pouco. E no começo eu estranhei um pouco, falei, meu Deus, será que eu vou me adaptar? Novamente, aquela mesma questão. E aí eu fui crochetando ao longo do dia. Gente, quando chegou no meio do dia eu já estava apaixonada pela agulha, eu já falei, meu Deus, esse foi o melhor presente que você me deu. E eu amei, e até hoje eu ainda falo isso pra ele, porque eu me acostumei muito com essa agulha, gente. Ela é um pouco menos, deixa eu ver, ela é um pouco menos, eu acho que essa aqui você consegue sentir mais essa borrachinha dela, sabe? Você se sente um pouco mais a pegada da borracha. Essa daqui é um pouco mais lisa, sabe? Essa é mais lisa do que essa. A outra eu acho que ela é mais borracha do que essa daqui. A pegada é um pouco diferente, mas o jeito dela é bem igual, gente. Eu vou comparar a 4 com a 4 pra vocês verem. Vou mostrar a pontinha delas pra vocês. Tá vendo a pontinha delas, ó? O ganchinho da círculo, ela é um pouco mais pontudinho, tá vendo? Mas olha o formato delas. O formato delas é bem parecido, né? Ó, esse aqui da Tulip, o cabinho dela é um pouco maior, né? Como vocês podem ver, o cabo dela é um pouco maior. E, gente, isso aqui é tão liso, isso aqui desliza tanto, vocês não têm noção, é muito liso. Isso aqui, esse aqui também é, mas só que se agarra um pouquinho. Então, assim, o formato delas é bem parecido, mas essa daqui também que ela é um pouco mais gordinha em cima. Essa aqui tem esse desenho aqui também que é gostoso pra segurar. Eu testei também essa aqui com o fio número 8, eu gostei muito. E, gente, o que eu mais gosto nessa agulha é essa questão aqui, ó, que ela desliza muito. A agulha desliza super na agulha. E tanto que depois que eu comecei a crochetar mais com a Tulip, eu comecei a estranhar a minha queridinha 3,5. Depois que eu comecei a trabalhar com a Tulip, eu tentei depois voltar a trabalhar com essa aqui 3,5. E não sei, na minha cabeça ela começou a enganchar muito. E eu desacostumei com essa aqui. Eu não queria ter desacostumado, porque eu sempre amei muito essa agulha. Ela sempre vai estar no meu coração, é claro. Eu tenho uma história muito grande com essa agulha aqui, então sempre vai estar no meu coração, mas eu desacostumei a crochetar com essa agulha. E eu precisava fazer alguns trabalhos tem alguns trabalhos que eu prefiro fazer com a agulha 3,5, por exemplo, americanos. Americanos eu fazia com a 3,75, mas eu gosto que o meu ponto fica mais fechadinho nos americanos. Eu tava fazendo com a 3,75 da Tulip, porque eu acabei acostumando com ela, e o meu ponto ficava um pouco aberto, então eu tinha que forçar bastante assim a minha mão pra poder ficar o ponto mais fechadinho. Então acabava que eu demorava mais pra fazer a peça por conta dessa questão, que eu tinha que ficar apertando muito, não pela agulha, né, mas pela questão que eu tinha que ficar apertando muito. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque eu tentava, gente, eu tentei crochetar várias vezes com essa daqui e eu não consegui. Mas é tudo questão de adaptação, gente, do jeito que você segura, do jeito que você faz, se você se acostuma ou não. E eu me acostumei muito com a Tulip. Eu tentei fazer, só que demorava demais o crochê, gente. O crochê não rendia com essa agulha de jeito nenhum. E aí eu falei, eu vou ter que comprar 3,5, porque eu já tô sentindo a necessidade, sabe? E foi bem no finalzinho desse ano que eu senti isso. Porque eu não faço tantos americanos, mas nesse final de ano, agora de 2025, teve muitas encomendas de americanos. E, gente, eu tava com várias encomendas de americanos e fazendo com a 3,75 e falei, meu Deus do céu, e agora? Porque vai demorar demais. E já tava doendo minha mão porque eu tinha que ficar apertando o ponto. E aí eu decidi comprar a 3,5 da Tulip, tá?
Então, depois de um tempinho aí eu comprei a 3. Demorou, gente, tá? Entre eu ganhar essa aqui e eu comprar outra. Demorou um bom tempo. Mas aí eu senti a necessidade de comprar 3,5 e eu comprei. Pra fazer os americanos ficou muito melhor, né? Por conta da numeração. Então eu gostei muito. Ela é mais fininha, gente. Eu vou mostrar pra vocês a diferença da 3,75 pra 4. Olha isso. A diferença já é aqui no cabo, né? Que você já vê. Que aqui a 3,75 ela é bem mais grossa do que a 3,5. Então a pegada é bem diferente. E eu sinto também que, ó, o cabinho da 4 também é maior, tá vendo? Do que da 3, da 4, da 3, isso aqui é 3,75, tá, gente? O cabinho da 3,75, o gancho dela, tá vendo que é bem maior do que o dessa daqui? Bem não, né? Mas tem uma diferença aí, tá vendo? E isso, gente, questão de milímetros, né? Muda bastante. E olha a diferença, tá vendo? Isso aqui é o que mais muda, que eu sinto, ó, na pegada. E eu amei muito, não me arrependi de ter comprado nenhuma. Só que se eu pudesse escolher novamente, né, eu não teria comprado a número 4, mas é pela questão que eu não utilizo muito, gente. Que na verdade eu não comprei, né, eu ganhei. Mas pelo que eu falei pro meu namorado, nessa época eu tava louca pelo fio 8, eu queria fazer tudo fio 8 e não sei o quê. Então, ele comprou a 4 pra mim, porque eu falei que eu queria. Mas hoje eu mudaria. Eu não compraria a 4, eu investiria apenas na 3,5 e na 3,75, tá? Eu teria essas duas aqui. Não me arrependo de nada. Quando eu ia comprar a 3,5, gente, eu até pensei em comprar a Lilás. Aquela... A Etimo também, só que é a Lilás. Só que eu fiquei com medo de não gostar. Eu falei, como essa aqui eu já amei muito, então eu vou comprar essa aqui mesmo. E zero arrependimentos de ter comprado essa agulha, gente. Eu amei, eu amo a Tulip é minha favoritinha hoje em dia. Mas é muito de pessoa pra pessoa, lembrando, eu não tô influenciando ninguém a comprar, porque essa agulha aqui custa R$110. É caro. Pra comprar com o CNPJ lá no Armarinho São José, claro que sai mais barato, né? Mas eu comprei com o CPF mesmo, então ela fica aí R$110 mais ou menos, tá? O preço dela, então não é uma agulha barata, é um investimento. Mas pra mim valeu muito a pena esse investimento, tá? Se eu pudesse indicar pra vocês, eu indicaria, claro, comprar, mas comprar a numeração que você já tem costume de utilizar, tá? Numeração que você já acostumou. Se você é acostumada com 3,5, seu ponto é maravilhoso, seu ponto já é maravilhoso pra você. Se você gosta do jeito que ele fica as peças, se a sua peça fica no tamanho que você gosta e tudo mais, então compra a numeração que você já é acostumada a utilizar. Mas eu conheço, gente, pessoas que compraram a Tulip e não sentiu a necessidade de ter ela. Por exemplo, a Val ela comprou a Tulip e mesmo assim ela continua utilizando a outra, que é a Soft da Círculo. Ela gosta muito da outra e ela fala que não vê diferença. E realmente, gente, ó, tudo o que essa daqui faz, essa daqui também faz. Não tem diferença alguma, é agulha de toda forma. Mas é questão mesmo de costume. Se você acostumou com uma, não tem o que fazer, né? E eu acabei me acostumando com essa daqui. Mas, como eu falei, a Val, ela, gente, direto tá crochetando com essa daqui. Eu não consigo, meu crochê não tá rendendo mais com essa. Então, é muito de teste, né? Você testar, ver qual você se adapta mais. Tem, como eu falei pra vocês, tem a da Clover também, a de cabo emborrachado, a de cabo de... Eu não sei se é plástico, daquela que o pessoal mais compra, a amarelinha, de cabo amarelinho com preto. Tem ela também, que muita gente ama. Tem aquelas que é cabo de bambu, que muita gente ama também. Tem as de ferrinho, que tem gente que só faz crochê com as de ferrinho, que já acostumou. Então é tudo questão de costume. E eu acabei acostumando com essa carinha aqui, mas tudo bem. Porque agora eu não vou fazer, é um investimento que você faz pra vida, né, gente? Eu comprei uma vez, não vou comprar mais. E essas aqui vão durar minha vida toda, né? Se você cuidar bem, claro, né? Se você cuidar bem e tudo mais, é uma coisa que eu não vou investir mais em agulhas como essa. A única que eu quero comprar agora, que eu falei pra vocês, é a Clover de cabo emborrachado, mas isso é bem mais pra frente, gente. Agora não, mas mais pra frente eu quero comprar ela pra testar também, porque, como eu falei, tudo é teste. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, comenta aqui pra mim se você já utilizou uma agulha dessa, se você tem essa agulha. Conta aí pra mim também a sua opinião referente a esse assunto, tá bom? Então é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão e até a próxima!